Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Convido você que está vendo esse vídeo a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, dos versículos 1 a 6. É um tema muito importante, né? Fala sobre perdão, que nós devemos perdoar os nossos irmãos quando eles cometem algum pecado contra nós. E aqui nessa passagem nós vamos ver exatamente o ensino direto de Jesus tratando a respeito de como nós devemos agir quando um irmão comete um pecado contra nós. E eu vou ler o texto e depois nós vamos meditar, versículo por versículo. Lucas capítulo 17, versículos 1 a 6. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Acautelai-vos: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Quando Jesus falou isso para os seus discípulos, ele estava na sua viagem para Jerusalém. Jesus estava indo para comemorar a sua última Páscoa com seus discípulos, e foi nessa Páscoa a qual Jesus foi crucificado. Então Jesus estava acompanhado de uma multidão de judeus, seus discípulos, uma grande multidão que estavam indo para Jerusalém. E Jesus, ele tinha acabado de contar a parábola do lado rico e o Lázaro. E Jesus tinha acabado de falar sobre aqueles que não fazem a vontade de Deus, qual é o fim dessas pessoas. O fim dessas pessoas é um lugar de tormento eterno, ao qual depois da morte não há chance alguma de arrependimento. Então, após falar desse lugar terrível, Jesus chama seus discípulos e faz uma advertência sobre os escândalos. E o que são os escândalos? Ao qual ele fala no versículo 1. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos. A palavra escândalos, no grego original, ela é escândalo, que na verdade significa literalmente você puxar a lingueta de um alçapão. Alçapão, aquela armadilha, né, de pegar pássaros, e tem de vários tamanhos, de pegar vários tipos de animais. Então o escândalo seria puxar a lingueta dessa alçapão, ou seja, você fazer uma pessoa cair numa armadilha. E a referência que Jesus faz, né, seria espiritual, ou seja, você causar uma armadilha espiritual em uma pessoa, você fazer com que alguém, ou você mesmo, mas no caso, no contexto que está falando, com que alguém possa cair em uma armadilha espiritual. E ele fala que é inevitável que aconteçam, né, essas armadilhas, que aconteçam essas coisas nas nossas vidas. Mas ele diz que aquele por quem vem esses escândalos, eles vão ter uma consequência, porque Jesus diz: mas ai do homem pelo qual eles vêm. Ou seja, a pessoa que causa qualquer tipo de escândalo na vida do irmão, uma pessoa que pode fazer o irmão desanimar na fé, uma pessoa que cometa algum pecado, trate algum irmão mal, seja inúmeras coisas que podem acontecer. Essa pessoa ela vai estar abaixo do ai de Jesus. E olha só o que Jesus vai dizer para essas pessoas por meio de quem acontece o escândalo.
No versículo 2, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Jesus disse que era melhor amarrar uma pedra de moinho, que era uma pedra gigante, que era usada para triturar trigos e sementes, e essa pedra era enorme, ela era movida por bois, por animais muito fortes. Então era melhor amarrar uma corda, né, de uma pedra dessa presa ao seu pescoço e ser atirado no mar. A cena que você imagina é uma morte terrível. Então Jesus está dizendo, é melhor você ter aqui agora uma morte terrível do que você fazer tropeçar um destes pequeninos. E os pequeninos que Jesus está falando aqui não são crianças como em outras referências que ele faz. Os pequeninos aqui são pessoas que são novas na fé, pessoas que pode até não ser novo em questão de tempo, mas pessoas que são mais fracas na fé, pessoas que não têm tanta experiência, que não têm tanto aprofundamento na palavra de Deus. É isso que o Senhor está falando aqui, que seria pior, uma morte terrível, do que tropeçar um desses pequeninos. E aí Jesus agora ele vai entrar no assunto sobre se alguém cometer algo contra você. E repare que a primeira coisa que Jesus vai falar é acautelai-vos, ou seja, tenha cautela. Se acalme, ó, respire fundo, relaxe, pense bem antes de fazer algo. E em seguida ele diz, no versículo 3, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então veja bem, é uma sequência. Em primeiro lugar, se o irmão fez algo contra mim, se ele pecou contra mim, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que me acautelar, eu tenho que ter calma. Porque não adianta eu chegar até meu irmão com ira, não adianta eu chegar no meu irmão de uma maneira arrogante, né? Eu preciso primeiro me acautelar, manter a calma. Depois o que eu tenho que fazer com aquele irmão que pecou contra mim, eu tenho que repreender aquele irmão. E essa repreensão sempre ela tem que ser nunca com o intuito de descarregar sua ira naquele irmão, mas você tem que falar para o irmão o que ele fez com você. Você precisa falar para ele exatamente o que ele fez para ele entender a gravidade do que ele lhe causou e inclusive do erro dele. Mas sempre essa intenção, irmãos, tem que ser de um coração sincero, para que aquele irmão reconheça e se arrependa. Então nós vemos, primeiro são quatro itens. São quatro itens da sequência. O primeiro é a cautela, depois a repreensão, lembrando que a repreensão é com amor, e depois vai vir o arrependimento daquela pessoa, e aí então você vai perdoar aquela pessoa. Então tem que ter cautela, repreensão, arrependimento da pessoa, da outra pessoa e perdão. Olha, irmãos, não adianta você pular essas duas primeiras etapas, porque às vezes alguém faz algo contra nós e nós não falamos com a pessoa, nós não chegamos até ela, nós fazemos vista grossa e nós deixamos passar. Mas não pode ser também dessa forma. Você precisa chegar para a pessoa que fez algo com você e você falar, você repreender, você precisa dizer o quanto aquilo te fez mal. Porque se você passa por cima, irmão, a mágoa vai ficar no seu coração. De qualquer forma, vai ficar uma ferida sem cura, sem tratamento, né? Então tudo tem que ser resolvido. A gente não pode subestimar os efeitos da mágoa do nosso coração por alguém. Tudo tem que ser resolvido. Então é essa, calma, fala pro teu irmão o que ele fez para você e se o seu irmão se arrepender, perdoa. E Jesus vai falar que tipo de perdão é esse, porque tem que ser um perdão sincero. E em seguida ele fala no 4, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Ou seja, se 7 vezes o seu irmão te perdoar, te pecar contra ti, em um dia, e 7 vezes pedir perdão, perdoa. Irmãos, é um perdão infinito. É um perdão infinito. Não tem limites para esse perdão. Muitas vezes o nosso irmão ele fez talvez algo no ano inteiro, ele fez algo com a gente uma vez e a gente às vezes tem um coração duro e não quer perdoar e fica com aquela mágoa no coração.
mas Jesus está falando aqui 7 vezes no dia. Em outra ocasião, Jesus falou para os seus discípulos que não só, Pedro perguntou para ele se até 7 vezes, e Jesus falou não só 7, mas 70 vezes 7. Precisamos, irmãos, perdoar uns aos outros, porque Jesus Cristo, Deus, ele nos perdoa infinitamente, eternamente, verdadeiramente. Quantas iniquidades, quantos pecados nós já cometemos contra Deus e Deus já nos perdoou. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que perdoar, porque o nosso Pai, ele perdoa. Nós temos que estar com o coração aberto sempre para buscar essa melhora, para buscar o perdão, para que não haja feridas dentro da igreja. Nós temos que estar em amor uns com os outros. Então, no versículo, você vê que isso parece algo impossível, né? Para o ser humano, para a nossa natureza, e na verdade é algo impossível. E nós só conseguimos isso pela capacitação do Espírito Santo que habita dentro de nós. Deus nos capacita para perdoar. Mas você pode observar que isso é impossível para o homem, que os discípulos perguntaram a Jesus. Em seguida, olha só o que os discípulos falaram para Jesus no versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Os apóstolos viram que eles não teriam capacidade de fazer isso. Senhor, aumenta a nossa fé. Porque eles sabiam que não conseguiriam fazer isso. Não queriam praticar isso. Não, sem que Jesus aumentasse a sua fé. Então, irmãos, é Cristo quem nos capacita. É Ele quem nos dá uma fé capaz de perdoar. Nós precisamos buscar, porque no momento que nós temos essa capacidade de perdoar o próximo, o nosso irmão, como Deus nos perdoa, isso é uma confirmação de que realmente o Espírito de Deus habita no nosso coração, é uma confirmação que realmente nós nascemos de novo e somos filhos de Deus. E olha só o que Jesus fala no versículo 6. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, aquela semente minúscula, menor de todas as sementes, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. A moreira era uma planta que as suas raízes demoravam no solo 600 anos. E Jesus está dizendo que se eles tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas fosse uma fé verdadeira, sincera, no Deus Todo-Poderoso, eles conseguiriam fazer algo que é impossível. Então Jesus faz uma alegoria aqui com a amoreira, né? Vocês poderiam dizer. Então, pela fé que temos em Deus, nós somos capazes de fazer coisas impossíveis. Muitas pessoas aí hoje em dia usam esse versículo para dizer que pelo poder da fé, nós temos o poder pelas nossas palavras, nós podemos criar coisas, realidades e tudo mais. A gente sabe que isso aí são raciocínios falazes. Se a gente olhar dentro do contexto, o que Jesus quer dizer aqui é que a fé em Deus, ela realmente pode fazer coisas impossíveis. E o impossível que ele está falando aqui é perdoar, irmãos, porque é difícil, irmãos. É algo que está além da nossa natureza. Mas a natureza que nós recebemos em Cristo, essa nova natureza movida pelo Espírito Santo, ela nos capacita para perdoar os nossos irmãos. E a pergunta que eu faço para todos agora, para você que está assistindo esse vídeo, você tem perdoado o seu irmão? Você tem alguma queixa com alguém, com algum irmão da igreja que cometeu algum pecado com você, ou com alguém da sua família, alguém que de alguma forma falou algo que te desagradou, algo que te desrespeitou, fez algo com você, alguma injustiça, seja qual for do tipo. Você alguma vez tentou resolver? Em primeiro lugar, você falou para essa pessoa o que ela causou em você? Você já tentou resolver? Ou aquela pessoa não se arrependeu? Ou você não perdoou? Lembra da sequência de Jesus. Acautela-te, se acalma, chega para o teu irmão, conta o que ele te causou, e o irmão que cometeu aquilo se arrependa e perdoe, e o outro o perdoe. Irmãos, é assim, não existe outra maneira de resolver os problemas.
Se nós deixarmos as coisas acontecerem e não se resolverem, elas vão criando uma ferida. E essa ferida, aos poucos, ela afeta a todos, ela afeta a igreja. E isso vai causando um enorme problema. E é isso o que o diabo quer. É isso que ele quer, acabar com a igreja, acabar com a família. Eu espero que você que esteja ouvindo esse vídeo agora, se de alguma forma tocou o seu coração, essas palavras, não a minha palavra, mas o que está falando aqui claramente na palavra de Deus, eu estou só expondo os ensinos de Jesus, que você possa ligar para aquela pessoa, ou marque um encontro, ou vá até a casa dessa pessoa que você, do seu irmão, que você tem alguma coisa ainda que não resolveu, e fique tranquilo com essa pessoa, peça perdão para essa pessoa, ou você que tem uma queixa, fale que aquilo que aquela pessoa fez ainda de alguma forma te causa uma mágoa no seu coração e que isso não é bom para nenhuma das duas partes. E eu espero que Deus possa capacitar todos nós, pelo poder do seu Espírito Santo, a ser vitoriosos no perdão ao nosso próximo. Porque, meu irmão, tenha certeza de uma coisa: se nós não perdoarmos a ofensa um dos outros, Deus, Ele não nos perdoará. Que o amor de Deus possa estar nos nossos corações. Amém?